houve a volta dos exilados, aí que o país começou a ficar mais democrático. Mas a eleição direta do presidente esperou mais 10 anos. Foi em 89. O movimento Direta Já. Collor contra o Lula. Movimento Direta Já foi depois. E o Tancredo? Não, depois, foi antes dessa aí. Tá. O Tancredo... Tancredo versus Maluf, não era? Houve o programa, o Movimento Direta Já. Certo. O Tancredo Neves dizia, ele era um dos mais brilhantes políticos que eu já vi. Tem uma lembrança tão boa dele. Mas né? era de uma lucidez. Ele falou o seguinte, eu ouvi dele. Ele falou, esse movimento é muito bonito, mas é lírico. Não vai ser aprovado. Qual? Do Direta Já. Ele falou, não vai ser aprovado. Então nós temos que nos preparar, o Congresso. Tá. Tinha de aprovar por uma maioria qualificada, 2/3. Não dava para chegar. Porque eles escolhiam... A turma entrava romanticamente, Ulisses Guimarães, os jornalistas, tá? Então você queria acreditar. E o Tancredo falou, nós temos de nos preparar para o colégio eleitoral, que era você disputar contra o candidato do governo. Foi o Maluf. O Tancredo Neves disse o seguinte durante a campanha, olha aqui, mais importante que escolher aliado é escolher o adversário. E eu vou tentar forçar a Arena a indicar o Maluf. Porque como o voto é aberto, é mais difícil para o cara dizer assim, Aureliano, né? É mais difícil dizer Maluf do que Aureliano. Maluf pela imagem do já Maluf. tinha aquela imagem do ladrão, do rouba mais faz, já tinha? Tudo. Só que o Maluf, ele conseguiu o apoio do Figueiredo, que era o presidente, e conseguiu a maioria já era o PDS, o partido, que era presidido pelo Sarney. Então o Tancredo começou a fazer alianças com os que defendiam a candidatura do Aureliano e do Andreasa. E eles saíram do PDS e formaram a Frente Liberal para apoiar o candidato do MDB. Foi o Tancredo. Ele fez uma campanha como se fosse direta. Era a multidão apoiando. Eu lembro das bonita. imagens, né? E ele foi eleito em 84. Praça da Sé, talvez, não é? Também. Aquela imagem... Na Praça da Sé você teve os dois comícios. Teve? Da Direta Já e do Tancredo. Tá. E o Tancredo, ele fez... O discurso da vitória dele era uma peça literária, maravilhosa. Ele mesmo escreveu? Ele mesmo escreveu. Então tinha um trecho assim. Ele veio de onde? O que ele era? Minas, né? Mineiro, ele era advogado. Ele se elegeu deputado federal com 40 anos, pouco menos que isso, e tinha pouco mais de 40 quando ele foi ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Entendi. O Getúlio, com o suicídio, quando houve o suicídio, o Tancredo foi um dos 3 ministros, só que defenderam a resistência. Ele disse, se o senhor me der ordem, eu prendo. Não, o pessoal da oposição que está tentando golpe. Golpe. E ele fez um discurso, foi um dos que discursaram à beira do túmulo. Então ficaram marcados como grandes políticos. Né? Ele era uma grande promessa. Quando ele foi presidente, ele já tinha 70, ele era conhecido bem velhinho, como um dos mais brilhantes negociadores e cara corajoso. E aí ele falou, ele tinha citações literárias com o êxtase e o terror de haver sido escolhido, entrego-me hoje, como diria Rimbaud, entrego-me hoje ao serviço da nação. Um negócio tipo Churchill, ali, bonito. E aí, como disse o Milor Fernandes, nós dormimos com o Tancredo e acordamos com o Sarney. Não dá. Que foi aquela tragédia? Eu era tragédia muito absoluta. Eu só notei. Você estava lá? Eu conversei muito com ele. Tá. Não vi, acompanhei o enterro, não, cobri daqui. Mas eu conversei com ele várias vezes durante a campanha e só percebi, eu sabia dos gestos dele. Ele gostava de ficar, quando ele estava um pouco tenso, ele mordia a gravata, ele enrolava a gravata. Eu só percebi tarde que ele punha muito a mão aqui. A mão aqui no abdômen. Ele já estava com uma dor aí, com aquela doença, que se ele começasse a tratar com uma semana de antecedência... Não morreria? Não morreria. Quando ele foi operar,
a cirurgia foi acompanhada por gente de terno que tinha vindo da rua, coisa horrorosa. O Antônio Carlos Magalhães contou, olha, eu cheguei, ninguém me parou, que é uma espécie de UTI. Claro. Então eu estava cercado de gente que trazia tudo que podia dar uma doença virótica e trazia na roupa. Então já ele começou a morrer. Eu até fazia um humor meio mórbido. O Sarney foi eleito pelos micróbios do Hospital de Base de Brasília. Teve isso também, além de tudo. Além de tudo. E ele já tinha... naquela época, você ter 70 e pouco já era uma coisa alta. Para aquela época diferente de hoje. Diferente de hoje, bem diferente. Meu pai morreu com 70 anos, há 35 anos, e eu achava que ele tinha vivido muito. E hoje é 90 anos. Tranquilamente. Você vai e continua trabalhando. Então eu convivi com políticos que eram realmente brilhantes, esse foi um deles. E você conversava com ele e saía mais esperto, não saía mais inteligente. Porque dizia coisas maravilhosas. Eu falei assim para ele: Tancredo, eu estou incomodado com o seguinte, eu tenho muita reunião. Eu era redator-chefe da Veja. E ele falou, como é que é que reunião você tem? Dá um exemplo. Eu falei, 9 da manhã tem reunião de pauta. E eu fico esperando, cada uma editora apresenta uma pauta, outra apresenta outra, eu fico ouvindo aquilo ali. Ele falou assim, 9 da manhã é horário ruim. Faz mais perto do almoço e tal. Ele falou, mas faz de pé. A reunião, de pé. Você está dizendo que eles têm 2, e quantas sugestões eles apresentam? Eu falei, umas 3 e tal. Ele falou, faz de pé que eles vão apresentar uma só. Ninguém fica muito tempo de pé. Mas se você quiser a reunião mais rápida mesmo, faz de pé e perto do almoço. Porque de pé e com fome, eles não apresentam nenhuma ideia. Querem sair logo. E ele dizia, não aceita o cara que vai te visitar. Diz que você quer homenageá-lo com a tua visita, porque você vai... come a comida dele, bebe a bebida dele e sai quando quiser. Esse sai quando quiser é perfeito. Quantas vezes você já não aguentou um chato falando sem parar e não vai embora? Aí você tá na sua casa, você tem que esperar até o último ir embora. Pronto. Então vai visitar. Então o Tancredo tinha essas sabedorias assim. Total.